do mundo dos espíritos e do estado do homem depois da morte. O que é o mundo dos espíritos? O mundo dos espíritos não é o céu e também não é o inferno, mas é um lugar ou um estado médio entre um e outro. É aí, pois, que o homem vem primeiramente depois da morte, e, após ter passado um tempo, segundo a sua vida no mundo, ele é ou elevado ao céu ou lançado no inferno. O mundo dos espíritos é um lugar médio entre o céu e o inferno, e é também o estado médio do homem depois da morte. Que seja um lugar médio é o que se tornou evidente para mim, pois os infernos estão abaixo e os céus acima. E que seja um estado médio é porque o homem, enquanto aí está, não se acha ainda no céu nem no inferno. O estado do céu no homem é a conjunção do bem e da verdade nele, e o estado do inferno é a conjunção do mal e do falso nele. Quando no homem espírito o bem foi conjunto à verdade, ele vem para o céu, pois, como se disse, essa conjunção é o céu nele. E quando no homem espírito o mal foi conjunto ao falso, ele vai para o inferno, porque esta conjunção é o inferno nele. Essa conjunção se faz no mundo dos espíritos, porque então o homem se acha em um estado médio. E é a mesma coisa dizer conjunção do entendimento e da vontade ou conjunção da verdade e do bem. Primeiro, cumpre dizer aqui alguma coisa da conjunção do entendimento e da vontade e da identidade desta conjunção com a do bem e da verdade, porque tal conjunção se faz no mundo dos espíritos. Há no homem o entendimento e a vontade. O entendimento recebe as verdades e é formado por elas. A vontade recebe os bens e é formada por eles. Assim, tudo que o homem compreende e por conseguinte pensa, ele chama verdade. E tudo que o homem quer e por conseguinte pensa, ele chama bem. O homem pode pensar pelo entendimento e por conseguinte perceber que uma coisa é uma verdade e também que é um bem. Contudo, ele não o pensa pela vontade, senão quando o quer e o faz. Quando ele o quer e pelo querer ele o faz, então essa verdade ou esse bem está não só no entendimento, como também na vontade. Por conseguinte, no homem, porque não é o entendimento só que faz o homem, nem a vontade só, mas é o entendimento e a vontade reunidos ao mesmo tempo. Por isso, o que está em um e no outro está no homem e lhe é apropriado. O que está somente no entendimento está de fato com o homem, mas não nele. É unicamente uma coisa da sua memória e uma coisa de ciência na memória, sobre a qual ele pode pensar quando ele está não em si mesmo, mas fora de si, com outros, e, por conseguinte, sobre a qual ele pode falar e raciocinar, e também segundo a qual ele pode fingir afeições e gestos. Que o homem possa pensar pelo entendimento sem que a vontade tenha parte nisso, é porque assim foi provido a fim de que ele possa ser reformado. Porque o homem é reformado pelas verdades, e as verdades, como se disse, são para o entendimento. De fato, o homem nasce em todo o mal quanto à vontade, de onde resulta que, por si próprio, ele quer somente bem a si mesmo. E quem quer bem a si só, alegra-se com os males que acometem os outros, mormente à vista de si próprio. Pois ele quer chamar a si os bens de todos os outros, quer honras ou riquezas, e quanto mais o consegue, mais ele experimenta alegria em si. Para que esse voluntário seja corrigido e reformado, foi outorgado ao homem
poder compreender as verdades e sujeitar por elas as afeições do mal que partem da vontade. Daí vem que o homem, pelo entendimento, pode pensar verdades e também falar delas e fazê-las. Contudo, ele não pode pensá-las pela vontade antes de ser tal que ele as queira e as faça de si próprio, isto é, de coração. Quando o homem é tal, então as coisas que ele pensa pelo entendimento pertencem à sua fé, e as que ele pensa pela vontade pertencem ao seu amor. Por isso é que a fé e o amor nele então se conjungem como o entendimento e a vontade. Assim, quanto mais as verdades que pertencem ao entendimento foram unidas aos bens que pertencem à vontade, mais o homem quer as verdades e por conseguinte as faz, e mais tem em si o céu. Porque, como acima se disse, a conjunção do bem e da verdade é o céu. Ao contrário, quanto mais os falsos que pertencem ao entendimento foram unidos aos males que pertencem à vontade, mais o homem tem em si o inferno, porque a conjunção do falso e do mal é o inferno. Mas, quanto mais as verdades que pertencem ao entendimento não foram unidas aos bens que pertencem à vontade, mais o homem se acha em um estado médio. Hoje, com poucas exceções, todo homem se acha em um estado tal que ele sabe verdades e pela ciência e pelo entendimento as pensa, e as faz ou muito ou pouco ou nada, ou age contra elas por causa do amor do mal e da fé do falso. Por isso, para que nele haja ou o céu ou o inferno, logo depois da morte ele é conduzido ao mundo dos espíritos. E aí se faz a união do bem e da verdade nos que devem ser elevados ao céu e conjunção do mal e do falso nos que devem ser lançados no inferno, visto que não é permitido a quem quer que seja, nem no céu nem no inferno, ter uma mente dividida, isto é, compreender de um modo e querer de um outro. Mas o que ele quer, ele o compreende, e o que ele compreende, ele o quer. Por isso é que no céu, aquele que quer o bem compreende a verdade, e no inferno, aquele que quer o mal compreende o falso. Por isso é que, no mundo dos espíritos, nos bons, os falsos são afastados e se lhes dão verdades convenientes e conformes ao seu bem. E nos maus, as verdades são afastadas e se lhes dão falsos convenientes e conformes ao seu mal. Pelo que acaba de ser dito, vê-se o que é o mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos há um grande número deles, porque é aí que primeiramente todos chegam e são examinados e preparados. Não há termo fixo para a permanência deles aí. Alguns, logo que ali entram, são em breve elevados ao céu ou precipitados no inferno. Alguns outros ali ficam somente algumas semanas, outros muitos anos, mas não além de 30. As diversidades de duração provêm da correspondência e da não correspondência dos interiores e dos exteriores no homem. Quanto ao modo pelo qual o homem, naquele mundo, é conduzido de um estado a um outro e preparado, tratar-se-á disso na sequência. Os homens, depois da morte, logo que eles entram no mundo dos espíritos, são muito bem examinados pelo Senhor. Os maus são logo unidos à sociedade infernal em que tinham estado no mundo, quanto ao amor reinante. E os bons são logo ligados à sociedade celeste em que também tinham estado no mundo, quanto ao amor, à caridade e à fé. Mas, ainda que hajam sido assim discriminados, contudo,
Naquele mundo, todos os que foram amigos e se conheceram na vida do corpo reúnem-se e conversam entre si quando o desejam, mormente as esposas e os maridos e também os irmãos e irmãs. Vi um pai falando com os seus 6 filhos que ele reconheceu, e muitos outros falando com pessoas de seu parentesco e de seus amigos. Como, porém, fossem de gênios diferentes por causa da sua vida no mundo, eles se separaram pouco tempo depois. Todavia, aqueles que do mundo dos espíritos vêm para o céu e os que vão para o inferno não se veem mais depois e não se conhecem mais, exceto se forem de um gênio semelhante proveniente de um semelhante amor. A causa por que eles se veem no mundo dos espíritos e não no céu ou no inferno é que os que estão no mundo dos espíritos são postos em estados semelhantes aos que tiveram na vida do corpo, passando de um para um outro, enquanto posteriormente eles são postos em um estado constante, que é o estado de seu amor reinante, no qual um conhece o outro apenas pela similitude do amor. Pois, segundo se expôs no artigo O Céu Constitui de Sociedades Inúmeras, números 41 a 50, a semelhança une e a dessemelhança desune. O mundo dos espíritos, sendo um estado médio entre o céu e o inferno no homem, aparece por isso mesmo como um lugar médio. Por baixo estão os infernos e por cima estão os céus. Todos os infernos foram fechados do lado daquele mundo. Eles só têm abertura por buracos e fendas como as dos rochedos, e por largos abismos que são guardados, para que ninguém saia, exceto por permissão, o que também sucede quando há alguma necessidade urgente, como se explicará depois. O céu também foi fechado de todos os lados, e o acesso para alguma sociedade celeste só existe por um caminho estreito, cuja entrada é também guardada. São essas saídas e essas entradas que, na palavra, são denominadas portas e entradas do inferno e do céu. O mundo dos espíritos aparece como um vale entre montanhas e rochas, aqui e ali abaixado e elevado. As portas e entradas para as sociedades celestes só se apresentam aos que foram preparados para o céu e não são encontradas pelos outros. Para ir do mundo dos espíritos para todas as sociedades, há uma só entrada, depois da qual há um só caminho. Mas este, em sua ascensão, se divide em um grande número de outros. As portas e entradas para os infernos também só se apresentam aos que devem lá entrar. Então elas lhes são abertas, e, desde que foram abertas, eles veem antros sombrios e como cobertos de fuligem, conduzindo obliquamente para baixo a um abismo, onde há novamente muitas entradas. Desses antros se exalam vapores perniciosos e fétidos, de que os bons espíritos fogem, porque os têm em aversão, enquanto os maus espíritos os buscam porque lhes agradam. Pois, quanto mais alguém no mundo achou prazer em seu mal, mais, depois da morte, ele encontra prazer na putrefação a que seu mal corresponde. Por isso, os maus espíritos podem ser comparados com os pássaros e animais, quais os corvos, lobos, porcos, que, sentindo o mau cheiro, voam e correm para as matérias cadaverosas e os excrementos. Ouvi um desses espíritos dar gritos como arrancados por uma tortura interior, quando um sopro emanado do céu o atingia, e vi sossegado e alegre
quando era alcançado por uma exalação emanada do inferno. Há também em cada homem duas portas, das quais uma olha para o inferno e foi aberta aos males e aos falsos que daí procedem, e a outra olha para o céu e foi aberta para os bens e verdades daí procedentes. A porta do inferno foi aberta nos que estão no mal, por conseguinte, no falso, e é somente por fendas que neles influi pelo alto alguma coisa da luz do céu. É por este influxo que o homem pode pensar, raciocinar e falar. E a porta do céu foi aberta nos que estão no bem e, por conseguinte, na verdade. Há, com efeito, dois caminhos que conduzem à mente racional do homem. Um caminho superior ou interno, pelo qual entram o bem e a verdade, que procedem do Senhor, e um caminho inferior ou externo, pelo qual entram por baixo o mal e o falso, que provém do inferno. No meio está a mente racional mesma, para a qual se dirigem os caminhos. Então, quanto mais nela é recebida a luz do céu, mais o homem é racional. Mas quanto mais essa luz não é recebida, mais o homem não é racional, ainda que o pareça ser. Tais coisas foram ditas para que se saiba também qual é a correspondência do homem com o céu e com o inferno. Sua mente racional, enquanto está em formação, corresponde ao mundo dos espíritos. O que está acima dessa mente corresponde ao céu, e o que está abaixo corresponde ao inferno. O que está acima é aberto, e o que está abaixo fica fechado ao influxo do mal e do falso, nos que são preparados para o céu. Mas o que está abaixo é aberto, e o que está acima é fechado ao influxo do bem e da verdade, nos que são inclinados para o inferno. Desde então, estes só podem olhar para o que está por baixo deles, isto é, para o inferno, e aqueles só podem olhar para o que está acima deles, isto é, para o céu. Olhar para cima de si é olhar para o Senhor, porque Ele é o centro comum para o qual olham todas as coisas do céu. E olhar para baixo de si é voltar as costas ao Senhor, é olhar para um centro oposto para o qual olham e se voltam todas as coisas do inferno. Ver no artigo do Sol no Céu, números 123 e 124. No que precede, pelos espíritos, em toda a parte em que eles são nomeados, se entendem os que estão no mundo dos espíritos, e pelos anjos, os que estão no céu.